O Japão é uma verdadeira fonte de bizarrices, a terra do anime, do hentai, dos cosplays e das propagandas sem noção. Além disso, você conhece todas aquelas lendas urbanas japonesas que em forma de filme deixa qualquer um algumas semanas sem dormir. Existem mais coisas estranhas na cultura japonesa que se pode imaginar. Uma delas são definitivamente as criaturas do folclore. Desde demônio que limpa banheiros até o guarda-chuva assombrado. Conheça agora as 10 criaturas mais bizarras do folclore japonês. Kappa, o goblin que morre por ser educado demais. À primeira vista, não há nada de muito estranho com o Kappa. Ele é um yokai, um tipo de demônio que se parece muito com o goblin anfíbio. Na sua cabeça, o Kappa tem uma espécie de concha que contém água das nascentes do rio que nasceu. Se a água que está em sua cabeça se derramar até acabar, ele perde completamente seus poderes mágicos. Os Kappas podem ser bons ou maus. Eles podem beber sangue ou simplesmente comer pepino de boa na lagoa. Se eles forem maus, eles vão até a terra firme atrás de você para comer o seu fígado e beber o seu sangue. Bom, até aí tudo bem. É um demônio normal. Mas os Kappas têm um sério problema. Eles são educados, até demais. Segundo o folclore, uma das maneiras mais fáceis de se matar um Kappa é cumprimentá-lo muitas vezes. Por quê? Bom, no Japão, as pessoas cumprimentam abaixando a cabeça, certo? Certo. E esses yokais não podem simplesmente não te dizer oi de volta. Então ele tem que ficar abaixando a cabeça também, mesmo que o próximo passo dele seja querer sugar o seu sangue. Só que, feito isso, a tática é fazer com que ele te reverencie o suficiente para poder deixar cair toda a água da sua cabeça, fazendo com que ele perca os seus poderes e volte para a água logo em seguida. Por mais esquisito que seja, o Kappa é bastante conhecido. Ele é representado em Harvest, Mon, Digimon e Yu-Gi-Oh! E também em Pokémon. Reikagane, o caranguejo que virou mito. Os Reikaganes estão nessa lista por um bom motivo. Eles realmente existem. As reikas japônicas são caranguejos nativos do Japão. E o mito diz que esses artrópodes são, na verdade, a reencarnação de Reiki, um samurai que faleceu em uma batalha épica. Tanto que, realmente, a face desses pequenos caranguejos se assemelha a um rosto de um samurai. A lenda se espalhou a tal ponto que os formadores de opinião do Japão aconselharam as pessoas para que não comessem os reikia, que se assemelhassem a samurais. Hoje em dia, a grande maioria da espécie tem a face humana nas costas, e ele acabou não se tornando um prato muito popular no Japão. Essa também foi classificada uma das seleções artificiais mais famosas do mundo. Kassobaki, o espírito guarda-chuva. O Kassobaki é um tipo de Tsukumogami. É um objeto que ganha vida naturalmente depois de existir por 100 anos. Bem, o que esperar muito de uma cultura que dá vida a objetos inanimados com mais de 100 anos de existência? A parte estranha é que, por algum motivo, os guarda-chuvas são tão famosos que eles têm uma lenda própria. Então, na verdade, a gente não tem muito o que falar disso. O Kassobaki é apenas um guarda-chuva com vida. Se o fato de um guarda-chuva ter vida já não é ser um absurdo o suficiente. No Peppo, o espírito de pedaços de carne humana. Ok. Sabe essa coisa do japonês por vida em tudo que pensa? Pois é, o Nupeppo é a prova concreta disso. Infelizmente, nós não achamos muita informação dele por aí, mas por ele ser um espírito de um pedaço da carne humana, nós achamos que você deveria saber disso, né? Ele é um espírito sem gênero e é descrito com uma forma flácida que emite um odor parecido com o da carne podre, além de ser visto andando sobre suas próprias mãos. Apesar da triste aparência, o Nupeppo é um espírito passivo, inofensivo, que fica vagando solitário à noite, sobretudo em vilarejos e templos abandonados, podendo ser visto também em cemitérios e estradas desérticas. A parte engraçada do Nupeppo é que os japoneses acreditam que quem comer da carne desse espírito pode alcançar a vida eterna. Makura Gaeshi, um demônio que tira o seu travesseiro do lugar.
Olha só como eu sou malandro! Essa deveria ser a frase de vida do Makura Gaeshi. Quem é esse? Ora, um solene demônio que pelo visto não tem muito mais o que fazer na vida e vive de mover o travesseiro das pessoas enquanto elas dormem. Bom, se você olhar bem, vai achar algumas fontes que dizem que o Makura Gaeshi polvilha areia nos olhos das pessoas e roubam suas almas. Mas, na verdade, ele só é conhecido por mover o travesseiro alheio. Sério, Japão? Até que ponto chegamos, cara? Nem pro demônio roubar o seu travesseiro? Não, ele só quer tirar ele do lugar para você acordar puto e desconfortável. Mokumokeren, o espírito que espreita os buracos da parede. O Mokumokeren é outro exemplo clássico de bizarrices japonesas. Antigamente lá no Japão era muito comum ter aquelas portas deslizantes feitas de papel de arroz e claro que essas portas e paredes feitas nesse papel continham vários buracos. Mas o que o nosso espírito faz? Ele fica te olhando através desses buraquinhos. Sim, ele é um assediador pervertido em forma de espírito. Só que o Mokumokuren não faz nada demais, a não ser que você olhe diretamente nos olhos dele dentro do buraco. Segundo a lenda, a pessoa que troca olhares com o espírito acaba ficando cega. E qual é a única maneira de evitar essa bizarrice? Consertando os buracos na parede. Certamente é uma ótima lenda para manter a casa sempre reformada, né? Konaki-Jiji, o espírito de criança travessa. O Konaki-Jiji deveria ser um espírito brasileiro, porque ele é completamente da zoeira. Para você ter uma ideia, essa peste toma a forma de uma criança e se esconde em florestas ou áreas montanhosas à espera de algum viajante desavisado passar por ali. Quando a pessoa está à vista, o Konaki-Jiji começa a chorar. Agora, todo o resto da lenda é feita com base na natureza humana, em querer parar uma criança de chorar. Tipo, quem aguenta? Você está lá na montanha de boa e uma criança aparece perdida chorando litros. Claro que você vai querer fazer de tudo para ela calar a boca, né? Então, os viajantes, obviamente desavisados, vão tentar consolar a criatura, só que o erro fatal e pelo visto mais comum é tentar pegar o Konaki-Jiji no colo. É aí que a zoeira começa. Uma vez que o espírito é pego, ele pode ficar mais de 350 quilos acima do seu peso original, sem nenhuma explicação. O suficiente para causar sérios danos a quem estiver segurando, mas ele não é de todo ruim. Se você aguentar o seu peso colossal, depois que ele descer dos seus braços, ele vai te dar um presente. Tipo, meu Deus, isso não faz mínimo sentido, né? Akanami, o demônio que limpa banheiros. E você achou que já tinha visto de tudo, né? Pois é, o Akanami está aqui para provar que essa lista está só começando. Quem é ele? Ora, é um demônio muito útil que limpa o seu banheiro quando ele está muito sujo. Ele é como se fosse o bicho-papão japonês que limpa banheiros sujos com a sua própria língua. Por isso, japoneses costumam ter medo de ir aos seus banheiros à noite no escuro. Acredita-se que essa lenda surgiu com uma maneira de fazer com que as crianças e adolescentes mantessem seus banheiros sempre limpos e impecáveis. Por incrível que pareça, não há relatos violentos com esses demônios. Eles só são extremamente feios, ao ponto da pessoa que encontrar com eles ficar traumatizada para o resto da vida. Itamomen, o demônio de uma tira de pano que mata pessoas. No conceito, o Itamomen parece bastante inofensivo. Afinal de contas, ele é apenas uma tira de pano branca que mede 10 metros ou mais. Ele tem o hábito de voar durante a noite, o que pode ser estranho, mas não assustador. Enfim, não é muito assustador até que ele fique assustado ou com medo. Se isso acontecer, ele pode se envolver em torno da sua cabeça e esmagar o seu crânio até a morte. Como se não bastassem, existem alguns Itamomen que são apenas maléficos. Eles vivem com base de ganhar a confiança de algumas pessoas para depois matá-las. Mas é claro, isso se você tomar como base de que um pano branco voador de 10 metros que tenta ser seu amigo e não é nem um pouco suspeito, e se você for esse tipo de pessoa, merecer morrer por uma simples questão de seleção natural. Shirimi, o demônio com o olho em um lugar muito errado. Vamos explicar direito o nome dessa criatura. Shiri, em japonês, significa olho, e Mi significa anos. E esse é basicamente Shirimi, um olho na bunda, ou literalmente o olho
Apesar da sua forma completamente bizarra, o Shirime não pretende machucar as pessoas. A única intenção dele é viver da zoeira e sair assustando as pessoas por aí. De acordo com o folclore japonês, um samurai estava viajando à noite quando um homem o chamou na estrada e pediu 1 minuto da sua atenção. O samurai, temendo um ataque, tirou sua espada, mas o homem fez algo incrédulo. No momento em que o samurai sacava a espada, o homem se agachou de costas para ele, literalmente arreganhou a sua bunda, mostrando um grande olho amarelo no meio do seu ânus. E claro, o samurai fugiu aterrorizado e o Shirime nunca mais foi visto.